Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui no perfil da Acácia. É com muito prazer que eu estou aqui à frente de mais uma live. Eu sou a Thaís Venâncio, sou jornalista, apresentadora, voluntária e embaixadora da Acácia, com muito orgulho. E fico muito feliz em fazer parte desse momento da Acácia. Bom, enquanto vocês vão entrando, vocês podem aproveitar e compartilhar esse link com outras pessoas para que possam acompanhar essa nossa live de hoje. É um prazer participar desta terceira live promovida pela Associação Capixaba contra o Câncer Infantil, que há 32 anos realiza um lindo trabalho de apoio psicossocial integrativo às crianças e adolescentes que lutam contra o câncer e seus familiares. Bom, quero agradecer em nome da Acácia todos os parceiros, doadores, funcionários, todas as pessoas que participam desse momento para a realização dessas lives e de outros projetos. Bom, é importante dizer que esta rodada de lives é uma ação do Setembro Dourado. Nós estamos na campanha do Setembro Dourado, uma importante campanha que alerta para os principais sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil e que tem neste mês a oportunidade de disseminar informações de conscientização a toda a sociedade. A Acácia apoia este debate e neste mês está com uma programação voltada para a campanha. Então, você que está acompanhando a gente, nós já recebemos aqui, na primeira live, eu conversei com o presidente da CONIAC, Hilder Campos. Também já conversei com a doutora Tereza Fonseca, médica oncologista. E hoje nós vamos receber a médica pediátrica, doutora Gláucia Perini Zouen, com o tema Setembro Dourado, cenário do câncer infanto-juvenil no Espírito Santo e a importância do diagnóstico precoce. A doutora Gláucia é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo, com residência em Pediatria pelo Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Oncologia e Hematologia Pediátrica, mestrado em Saúde Coletiva pela mesma universidade e atualmente ela é médica oncologista pediátrica do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória em Vitória, no Espírito Santo. Ela tem experiência na área de pediatria, com ênfase em oncologia pediátrica. E é a referência técnica da Acácia para o tema câncer infanto-juvenil. E há anos atua voluntariamente na Acácia. Já foi também membro do Conselho de Administração da associação. Então é muito importante a doutora Gláucia falar um pouquinho para a gente sobre como ela faz e realiza esse trabalho aqui no Espírito Santo. E eu vou ver aqui se a doutora Gláucia ela já entrou. Espera aí só um momentinho. Eu vou adicionar ela participar aqui conosco. Deixa eu só aguardar, porque eu acho que a doutora Gláucia que acompanha a Acácia há tantos anos. Olá, doutora Gláucia. A senhora me escuta? Alô, doutora Gláucia? Oi, tá me ouvindo? Oi, estou te ouvindo. A senhora está me escutando, me vendo bem? Como é que está o áudio e o vídeo? Eu tô escutando perfeitamente. Mas eu não Que bom. sei Eu estava ainda. aqui fazendo uma... Como? A senhora me escuta bem. Está me vendo? Acho que bloqueou aqui, mas... A senhora está me vendo? Tô sim. Tá? Então tá bem. Tô. Eu acho que a sua internet que ela está pausando, está fazendo uma pausa. Thaís? Oi. Eu tô ouvindo a senhora, mas vamos só falar um pouquinho para poder a gente testar o nosso áudio. Você me escuta bem? Eu tava te escutando perfeitamente, mas agora começou a pausar. Pois é, a internet que estava dando alguma... O seu vídeo também estava pausando. Tá, E agora? eu vou tentar mudar o lugar aqui em casa.
Tá ok? bem, tá bem. Tá bem. Eu espero um pouquinho, porque vai ser muito importante essa nossa conversa hoje. Olha, a Elisa está pedindo aqui, falando que a senhora pode desligar o Wi-Fi, ligar o 3G, ou como é que está o seu Wi-Fi? Se ele tiver uma boa conexão, vale a Eu pena vou tentar colocar fazer ele isso. também. Tá. Vamos tentar colocar para poder a gente testar. Enquanto isso, que a doutora Gláucia está só colocando, estabelecendo ali a conexão. Já estão chegando aqui vários parabéns. A Valdineia, por exemplo, dizendo que a doutora Gláucia é sempre maravilhosa. Deixa eu ver. A Cláudia Helena, a Iraci, desejando sucesso. Não Acho estou que agora está conseguindo. ficando melhor a conexão. E agora? Acho que a gente vai conseguir. Acho que agora eu tenho que ligar o Wi-Fi. Vocês desligam as portas e ligam o ar para mim, por favor? Acho que precisa sempre de uma ajuda, né? A gente precisa. E agora? Ih, agora ficou pause. Ficou congelada a imagem. Não está entrando. Se a senhora tiver mil... E agora? Agora voltou a imagem. Vendo? Estou vendo bem e ouvindo bem também. Ok, eu não estou te vendo, mas ok, vamos lá. Você não está me vendo? Eu estou te Poxa, vendo, eu não estou me vendo. Eu tinha que me ver? Não sei. Mas enfim, vamos em frente. tinha. Vamos começar, então, para ver se a gente consegue estabelecer. Nós estamos realizando essa rodada de lives ao longo deste mês de setembro. Eu já conversei com o Hilder, que é presidente da CONIAC. Também conversei com a doutora Tereza na semana passada. E eu queria saber da senhora, doutora Gláucia, hoje, como está sendo oferecido esse tratamento contra o câncer infanto-juvenil, né, aqui no Espírito Santo? Qual é a realidade hoje desse paciente? Bom, Thaís, em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos, ok? Já vou te responder. Assim, eu acho que todas as pessoas que estão nessa live hoje é porque compartilham da mesma inquietude, né, que é o combate ao câncer infanto-juvenil, e deixaram de fazer alguma coisa nessa tarde de quinta-feira, né, e optaram por ouvir essa live, realmente estão na luta junto com a gente, né, e eu agradeço enormemente a presença de cada um de vocês, a companhia, e a gente conta com a ajuda de todos vocês, porque quanto mais pessoas estiverem engajadas nessa luta, melhores os resultados para as crianças e os adolescentes. Mas, enfim, É verdade. hoje em dia, no estado do Espírito Santo, nós temos o serviço de oncologia pediátrica do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, é o único centro de tratamento pelo SUS do estado. Nós atendemos crianças de todo o estado, do sul da Bahia, e temos cerca de 100 a 110 casos novos por ano. Mudamos de endereço recentemente, no início desse ano nós saímos do endereço da Colina e fomos para o bairro de Bento Ferreira, e as acomodações melhoraram muito. Nós estamos também com mudança dos gestores, né, dos diretores do hospital, e assim, com muitos planos de melhoria em outros aspectos também. Eu acho que é basicamente isso que responde. Hoje vocês estão atendendo no hospital da Polícia Militar, né, que fica em Bento Ferreira, e a senhora vê que realmente, além de uma mudança em espaço físico, né, em estrutura para acomodar melhor esses pacientes, teve também um avanço na questão de estrutura para a equipe médica, para essa equipe que vai receber, porque pelo que eu percebo, esse paciente está sendo muito melhor acolhido agora do que antes.
Melhorou em todos os aspectos para todos, tanto para os pacientes, quanto para os acompanhantes, quanto para a equipe. E assim, em relação ao conforto, ao acolhimento, mas uma coisa muito importante também, essa mudança de endereço, ela favorece a diminuição de infecção hospitalar, né? Que era um problema que a gente tinha quando a gente estava na colina e que agora melhorou bastante. Bom, para quem está nos assistindo, quando a doutora Gláucia fala colina, é que é o hospital infantil, não é isso? Isso, é o antigo hospital infantil da Ladeira, né? Que ficava na colina, isso. Doutora Gláucia, de acordo com o INCA, são estimados 12 mil novos casos por ano na faixa etária entre 0 e 19 anos. Essa é uma realidade também, se reflete aqui no estado? Esse número, né, é uma estimativa do INCA, né, de 2 em 2 anos eles liberam essa estatística. Na verdade não é uma estatística, é uma estimativa. Não existe incidência real, né, do câncer no Brasil, não é uma doença de notificação compulsória, depende muito de registros de câncer e nem todos os hospitais tem o registro de câncer em pleno funcionamento, deveria ter, porque os números são importantíssimos, né? Até para traçar políticas públicas, ver o perfil da doença, ver o que está acontecendo. Mas, enfim, o INCA libera esse número, né, a cada biênio, de 12.500 casos novos, de realmente até 19 anos de idade. Isso é com base no número de câncer dos adultos, eles fazem uma conta, então 3% para essa população abaixo de 19 anos de idade. Né? Desses 12.500, 200 estariam no estado do Espírito Santo. Mas, como eu falei com você, é uma estimativa. Né? Só mais uma observação em relação a esses números, que é o seguinte: 12.500 são os casos estimados. Cerca de 50% desses são tratados em hospitais públicos. Depois, cerca de 20% são atendidos em hospitais privados no Brasil inteiro. Aí sobra 30%, né, desse número. Esses 30% onde é que estão? Então, é uma estimativa, realmente não é um número real, mas esses 30% não chegam em nenhum lugar para serem tratados. Então, estamos perdendo crianças no Brasil que não estão sendo diagnosticadas e nem estão sendo tratadas. Então, tem muita coisa para a gente fazer em relação ao câncer infanto-juvenil. É o diagnóstico precoce, mas a gente também tem que resgatar essas crianças que não estão sendo nem diagnosticadas. Pois é, falando sobre isso, aí eu acredito que tenha tido uma piora nesse dado com relação à pandemia, né? Porque muitas crianças não tiveram acesso ao posto de saúde, até por medo dos pais de levarem essas crianças, ou pela desatenção na questão dos sinais e sintomas, né? Com isso ficaram sem diagnóstico. É possível a gente tentar mudar essa realidade fazer isso agora em algum movimento? A senhora já tem esse dado de crianças que chegaram agora, por exemplo, né, já estamos aí muitos meses, né, nessa pandemia, que chegaram já com alguns casos mais avançados aqui no estado? Então, a gente não tem nenhum número real, oficial, tá? Mas diminuiu muito mesmo nos 2 primeiros meses da pandemia, que foi meados de março até meados de maio, diminuiu muito a chegada de casos novos. Depois disso, os casos chegaram, né? E estatística é isso, espera-se um tanto de número, né, de crianças, e elas chegam mesmo. Então, 100 a 110 crianças por ano, isso não muda, né? Então, nós ficamos 2 meses recebendo quase pouquíssimas crianças, né? E esses casos estavam acontecendo em algum lugar e nós ficamos preocupados, nós fomos para a imprensa, nós acionamos a Sociedade Espírito Santense de Pediatria para alertar os pediatras, mas assim, isso foi um problema que aconteceu no mundo todo, né? No Brasil também, tem uma coisa que chama efeito de distração, então todas as atenções foram voltadas para o coronavírus e o resto ficou esquecido. Então, assim, a gente sabe que os adultos, né, tiveram mais infartos em casa, né? E isso aconteceu com câncer infanto-juvenil também, né? E essa pergunta que você me faz, chegaram as crianças depois, né, desse período,
e com uma Uhum. história arrastada, né? Tivemos alguns casos que peregrinaram, né, até chegar na gente e assim, um pouquinho, Nossa. sim, né? Infelizmente. E é possível a gente separar os tipos mais comuns que acometem crianças e adolescentes aqui no estado? Existe sempre um padrão de ocorrência do câncer infanto-juvenil no mundo Uhum. todo, né, no Brasil, também no Espírito Santo não é diferente, né? Em primeiro lugar, cerca de 30% vem as leucemias, seguidas dos tumores do sistema nervoso central, que dá cerca de 20%, e depois dos linfomas, cerca de 15%. Então, só aí foi mais do que 50%. Depois disso, vem uns tumores menos comuns, né, menos frequentes. São os tumores de rins, de suprarrenal, de fígado, de ossos, enfim, né. Mas isso é um padrão no mundo todo, tá? Muda em alguns países da África, por exemplo, que é a área endêmica do Uhum. vírus de Epstein-Barr, que é um fator que acaba predispondo ao aparecimento de determinados linfomas. Então, alguns países da África, países de baixo desenvolvimento, né, enfim, e com saúde pública bastante precária, nesses lugares tem linfomas disparados, né, eles tomam os lugares das leucemias, mas o padrão é esse que eu falei. Não temos um caso específico, um tipo mais comum, saindo diferente do Brasil, que seja que atinja uma região aqui do estado, ou que também nós Não. recebemos aqui pessoas do sul da Bahia, crianças do sul da Bahia, né? Quer dizer, o entorno também vem buscar tratamento aqui, né? Nós fizemos um estudo e não houve diferença, não houve concentração de determinadas doenças em determinados locais. A chegada das crianças ela foi proporcional ao número de habitantes mesmo. Então, não existe nenhum foco no Espírito Santo de mais casos de determinado câncer, não. Uhum. Sempre é um assunto que eu acho que não devemos nunca deixar de falar. Eu falei com a doutora Tereza e eu quero falar novamente com a senhora, que é a questão dos sinais e sintomas. Assim como nós estamos na pandemia, muitos pais deixando de ir procurar atendimento médico. Quer dizer, é importante ressaltar sobre quais sinais vão alertar mais, vão chamar mais a atenção dos pais que possa ser um câncer. O que a gente pode falar? Enfim, eu acho que a gente pode começar a falar, acho que nunca é demais falar, o diagnóstico do câncer, na verdade o combate ao câncer, tanto o diagnóstico quanto todas as outras coisas que estão envolvidas, né, na cura do câncer, é de responsabilidade de todo mundo, né, da sociedade civil, dos políticos, dos gestores de saúde, da família, e é óbvio que quanto mais conhecimento, melhor, né, para as pessoas entenderem os sinais de alerta. Não diagnosticar, quem tem que diagnosticar é o médico, mas eu acho que a população tem que estar consciente dos sinais e sintomas. E assim, a gente percebe, já tem alguns anos que existe a campanha do Setembro Dourado, né, sei lá, 10 anos, um pouco mais, não sei ao certo, mas a gente vê que as pessoas estão mais conscientes da existência do câncer. Antigamente era comum a gente receber famílias que falavam, uai, mas criança tem câncer também? Hoje já não Uhum. tem mais essa surpresa, né? Então, assim, graças a essas campanhas, a campanha dos sinais da MP, por exemplo, que é linda, né, e que ganhou um prêmio agora, né, enfim, eu acho que, assim, graças a essas campanhas e a essas divulgações, essas crianças, as famílias têm chegado com mais consciência, né? Mas, enfim, vamos falar então sobre os sinais e sintomas, né? Vamos começar pelas leucemias, né? Que são as Sim. mais frequentes. E, assim, para ficar de uma forma mais didática, eu acho que a gente entende como é que é a fisiopatologia da doença, né? Acho que o leigo também pode ter um pouco dessa noção. A Sim. leucemia é um câncer que afeta a medula óssea, tá? A medula óssea é responsável pela produção do sangue, tá? Então, se tem alguma coisa errada acontecendo na medula óssea, na produção do sangue, nós vamos ter a repercussão clínica disso, tá? Então, vamos pensar em 3 componentes principais do sangue que nos interessam, né? Quando a gente fala em sinais e sintomas da leucemia, e esses 3 componentes vão ser o quê? A série vermelha, né? Que quando está Uhum. baixa dá anemia, as plaquetas, que quando estão baixas predispõem a sangramento,
e as células brancas, né, que são responsáveis pela defesa, tá, do corpo, né, contra infecções. A leucemia, a maioria das leucemias, elas são agudas, então elas têm, no máximo, 4 semanas de evolução, e vem todo esse cortejo da anemia, por exemplo. Então, aquela criança que antes pulava, brincava, corria, e enfim, né, tinha uma atividade de criança, de repente para, e aí começa a ficar mais quietinha, mais amuada, corre e para, cansa, né? Então, assim, a mãe vai percebendo que aquela criança não está bem, que aquela criança está ficando pálida. Aparecem sangramentos, podem aparecer também, se associar à anemia, né, aos sinais de anemia, os sangramentos de nariz, de gengiva. A criança leva uma pancadinha de leve, daí porque está com hematoma grande, dores ósseas, né, que acometem cerca de 50% das crianças com leucemia, elas vêm com dores ósseas. E essas dores ósseas, na criança pequena, ela se manifesta como? A criança fica mais irritadinha, não quer ir no colo da mãe. Então, uma criança não querer ir no colo da mãe, tem alguma coisa errada, né? Às vezes é dor óssea, né, que ela tem. Mas, assim, então, é isso que acontece, né? Então, por causa de alguma alteração na produção desses 3 fatores, né, componentes do sangue, nós vamos ter os sinais e os sintomas da leucemia. Antes da gente, vou pedir só para, antes da gente continuar com relação aos sinais e sintomas dos outros tipos, eu quero só aproveitar uma fala da senhora, que é o seguinte: mesmo que hoje os pais já sabem que crianças podem ter câncer, o que era diferente da realidade antigamente, ainda há uma negação. Quer dizer, porque eu percebo também que esse assunto ainda assusta. Parece que tem gente que não quer ouvir sobre o assunto. E com isso, a informação é dada, existe hoje um maior número de informação, mas as pessoas se negam a ouvir ou se negam até a acreditar que aquele filho tem aquela doença, porque é uma doença que assusta crianças e adultos. A senhora percebe isso? Óbvio, né? Qualquer pessoa que está diante de uma doença ameaçadora da vida, em primeiro lugar, ela vai negar, né? Não, isso não está acontecendo comigo nem com meu filho. Mas isso é uma coisa que precisa ser encarada, né? Ok, o pai não vai dar o diagnóstico, nem deve, né? O médico tem que estar preparado para suspeitar, né, de uma doença dessa. Isso acontece, certamente, mas, assim, uma coisa que eu gosto de enfatizar é o seguinte: a mãe conhece o filho dela, né? Então, é importante valorizar qualquer queixa da mãe, e principalmente se essa criança foi uma vez no pronto-socorro, foi de novo. Então, assim, o fato de uma criança estar voltando ao pronto-socorro, ou mesmo ao consultório do pediatra, é um sinal de que vamos prestar atenção no que essa mãe está falando, vamos pedir talvez para uma outra pessoa olhar, vamos ver com mais frequência. Enfim, mas não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Mas eu acho que passa por isso, sim, né? Negação, sem dúvida, todos nós fazemos isso, né? Mas, assim, agora, é importante não negar, ou pelo menos superar isso, né? Não, vamos lá, porque se for, tem cura, né? Eu acho que o câncer ainda é uma doença assustadora, porque está relacionada com sofrimento, com morte, né? De antigamente. Hoje em dia ainda tem sofrimento, ainda tem morte, mas muito menos. E quanto mais cedo, né, essas famílias encararem a situação, muito melhor, né? Mais chances de cura, de uma maneira geral. E acho que fica um alerta importante aqui, até a Marília Debanet está parabenizando a senhora, a doutora Gláucia, pelo trabalho, pela forma didática e clara para falar do assunto. E eu vou aproveitar a participação dela e dizer que é o seguinte: a MP, que é voluntária, faz um trabalho belíssimo de levar informação, de informar os sintomas, tentar levar de uma forma muito clara e objetiva, simples, né, essa informação. Então, assim, não se recusem a olhar essa informação, porque ela é fundamental para o diagnóstico precoce. Bom, eu vou voltar, então, na questão sobre sinais e sintomas. A senhora falou sobre os sinais da leucemia. Vamos passar para um outro tipo de câncer para a senhora alertar sobre eles. O segundo câncer mais frequente são os tumores de sistema nervoso central, né, do cérebro, né, principalmente. E aí a gente separa as crianças
menores de 3 anos daquelas maiores, tá? Porque os sintomas são diferentes no seguinte sentido. As crianças pequenas, elas ainda têm a moleira, né? A fontanela ainda não fechou, né? Uhum. Então, se acontece um tumor crescendo na cabeça de uma criança pequena que ainda tem as suturas abertas, né? Uhum. Os ossos, eles se alargam para dar espaço para o tumor crescer. Então, o sinal que uma criança pequena pode ter de um tumor do sistema nervoso central é o aumento do perímetro cefálico, né? O perímetro cefálico é aquela medida que todo pediatra faz nas crianças pequenas, né, até 3 anos, mais ou menos 4 de idade, né, no consultório do pediatra. Uhum. E às vezes, óbvio que a cabecinha da criança cresce, mas o pediatra coloca numa curva e aquela curva tem que ir acompanhando direitinho a curva daquela criança. A hora que sai da É, curva é o sinal de alerta, né? É o é. sinal de alerta porque a cabeça está crescendo, fora do normal, alguma coisa pode estar errada. Uhum. Essas crianças podem ter irritabilidade também, pode ter dor de cabeça e isso se manifestar como irritabilidade, né? Os maiores, né, aqueles maiores de 4 anos, por exemplo, né, que já têm as suturas fechadas e tudo, eles vão se manifestar, às vezes, como uma hipertensão intracraniana, né, então, dor de Uhum. cabeça e vômitos, principalmente pela manhã. Então, a criança, às vezes, acorda com a dor de cabeça, e muitas vezes ela vomita e a dor de cabeça alivia, ao longo do dia aquela cabeça já não é mais tão intensa, e no dia seguinte aquilo pode se repetir. Outras manifestações neurológicas também podem acometer a criança, por exemplo, alguma paralisia facial, diminuição de força em algum segmento, num braço ou numa perna, né, alteração do equilíbrio, então a criança pode ter alteração da marcha, né, ela pode mancar, ou ela pode ter diminuição da força em algum bracinho, então vai pegar um objeto, aquele objeto cai, né, ou Uhum. tem mobilidade já adquirida, então a criança que andava regride, né? Às vezes alteração de comportamento, né? E outras coisas também, como convulsão e tudo, mas isso aí já é alguma coisa que chama muita atenção e aí, Sim. obviamente, a família vai levar, né? Mas, enfim, acho que não esqueci, acho que são basicamente esses os sinais e os sintomas de tumores, né, do sistema nervoso central, que são os segundos mais frequentes. Aham. A senhora falou também sobre a questão óssea, né? Sobre também é comum na infância e também como a senhora falou, a criança que vai sentir dor quando a mãe vai pegar no colo. Assim, essa Sim. mãe tem que ter esse alerta, né? É, a mãe vê, né, Thaís, assim, é o que eu tô falando, né, o pediatra, a gente precisa ouvir a mãe, né? Então, peraí, Uhum. essa criança não tá bem, ela tá muito quietinha, ela não quer que eu pegue no colo, né? Então, assim, mas você vê que tudo isso que eu tô falando até agora são sinais e sintomas que eles são comuns a doenças que são muito mais frequentes na pediatria. Então, voltando lá nos sintomas das leucemias, por exemplo, uma palidez, né? Primeira hipótese vai ser uma anemia carencial, primeira, segunda, terceira, Aham. assim, né? Ninguém vai pensar numa leucemia quando está diante de uma criança com uma anemia só, né? Aham. Uma dor de cabeça, né? Mais de 50% das crianças na infância vai reclamar de uma dor de cabeça, né? Então, é, uma criança às vezes está irritada, está com sono, está com dor de barriga, né? Então pode estar irritada por alguma outra coisa, né? Assim, então, é isso que eu falo, né? É a mãe que está vendo que a criança não está bem, que não é só uma irritação por causa de uma dor de barriga ou porque está com sono, não é. A coisa vai se repetindo, né? Dia após dia, os sintomas vão se intensificando. Eu acho que é E isso. a senhora acha que hoje a rede de atendimento de saúde primária, né, principalmente no sistema público de saúde brasileiro, e aqui especificamente no Espírito Santo, está preparada para poder receber esse paciente e olhar com outros olhos? Porque essa mãe vai procurar imediatamente o sistema básico, né, a rede primária. Isso. Esse médico, ele está preparado? Olha, melhorou muito, Thaís, melhorou muito, tá? Assim, eu tô nessa área há mais de 30 anos, né? Assim, antigamente as crianças chegavam de uma forma muito pior, né? Com Aham. doenças muito mais avançadas. Melhorou muito, muito. Precisa melhorar muito mais ainda, né? Eu acho
que isso é uma coisa permanente, tá certo? Mas a gente tem feito ações para isso, né? O Instituto Ronald tem um programa muito legal, que é diagnóstico precoce, né? Que tem uma abrangência nacional. Existe uma frente parlamentar também para fazer políticas públicas, né, relacionadas ao câncer infanto-juvenil, e essa frente parlamentar, ela está em andamento, né, tem vários grupos de trabalho, e aí, assim, tem grupos de trabalho que estão também para dar atenção também a tudo isso, tanto ao diagnóstico precoce, quanto a registro de câncer, quanto a melhorias dos centros de referência. Então, assim, eu acho que nós estamos num caminho, a gente não pode deixar isso morrer, né? Eu acho que esse movimento do Setembro Dourado é uma campanha que precisa continuar ao longo do ano, né? Em várias instâncias, né? Para a gente conseguir melhorar cada vez mais. Agora, é importante que as pessoas tenham realmente essa real noção, porque as chances de cura num diagnóstico precoce pode chegar a 100%? Não, infelizmente não, né? Existem doenças que têm uma possibilidade de cura de 100% sim, tá? 95% sim. Mas tem tumores que mesmo diagnosticados precocemente não têm possibilidade de tratamento. Infelizmente. Felizmente são poucos, né? Mas... É pela agressividade do tumor em si? Ou nem... É pelo tipo de tumor, né? É pela biologia do tumor, né? Alguns tumores têm esse comportamento, mesmo eles já nascem, né? Ele já parte desde a primeira célula de uma forma agressiva e que não responde à quimioterapia. Uhum. E nem tem outra forma de tratamento que seja capaz de resolver. E assim, essas crianças são cuidadas por nós, né? Existem os cuidados paliativos que todos nós lá da oncologia, acho que todo mundo que faz oncologia é apaixonado por esse tema, porque os cuidados paliativos, eles possibilitam, né, que essas crianças e essas famílias, né, passem por esse momento de uma forma um pouco mais suave, né, com qualidade, né, com controle de sintomas, né, enfim. E Mas, assim, o que seria esse oferecer qualidade de vida durante o tratamento do câncer a uma criança e um adolescente? O que é mais importante, além de todo um protocolo que é exigido, né, e é padronizado com relação à quimioterapia, radioterapia, cirurgias, o que é mais importante também nesse processo? nossa, tudo é importante, Thaís, porque a gente tem que ver a criança e a família, não é só a criança, eu acho que é criança e família junto, né? A gente tem que se preocupar com todos, e o aspecto físico, óbvio, controle de sintoma, dor não pode, né? O controle da dor em primeiro lugar, né? E controle de todos os sintomas na medida do possível, né? Então, assim, se você me perguntar o que é mais importante, talvez controle da dor em primeiro lugar. Aí depois vamos cuidar do resto, mas vamos cuidar do todo, né? Uhum. E uma criança que foi diagnosticada e tratada com câncer, ela vai ser uma criança que vai ter que ser observada para o resto da vida? Ela pode desenvolver outros tipos de câncer? Sim, uma criança que tratou um câncer, e aí, ok, vamos generalizar, né? Uhum. Que recebeu a quimioterapia, tá? A quimioterapia, ela é uma medicação que a gente tem, uma arma que a gente tem hoje que cura o câncer, que cura a maioria dos cânceres, mas tem também os efeitos colaterais, infelizmente, né? A gente não tem uma coisa que faz só o que a gente quer, né? A quimioterapia faz também aquilo que a gente não quer. E tem os efeitos colaterais desses quimioterápicos, né? E que muitas vezes essa criança precisa ser acompanhada o resto da vida dela toda, né? A gente acompanha as crianças depois que acabam o tratamento por mais 10 anos, né? Por quê? Porque essa doença pode recidivar, né? Essa doença pode recidivar nos primeiros 5 anos. Se ela não recidiva, né? Quanto mais vai afastando do término do tratamento, menos chance da doença recidivar.
mas existe a chance dentro desses primeiros 5 anos pós-término de tratamento, e depois essa criança ainda por 10 anos, justamente por causa das sequelas que a doença pode deixar e que o tratamento também pode deixar. E quando a gente dá alta do serviço, é interessante que essa criança, que então agora talvez já seja um adulto, passe a ser acompanhado por um cardiologista, né, ou por um nefrologista, enfim, endocrinologista, o que for preciso, né, dependendo da sequela que tiver ficado. Eu vou falar sobre um assunto que dói para todo mundo, eu imagino, perder um paciente, porque até eu acabei de ver aqui, bom, o perfil é @Cunan, que infelizmente perderam o Matias, e a Valdineia dizendo que vocês foram maravilhosos com a filha e com ela. E aí eu acho que assim tem um envolvimento muito grande com a família, um envolvimento do médico. Eu imagino que muitos pacientes já passaram pela senhora ao longo desses anos, mas que eu acho que a ligação fica para sempre, não? Fica assim, Thaís, olha só, essas crianças ficam lá com a gente, né? Então a gente conhece a mãe, sabe o nome da mãe, conhece o irmão, conhece as gracinhas, né? É uma família aquilo ali, né? E as crianças vão embora por um motivo ou por outro e dificilmente a gente esquece, né? É um envolvimento, sem dúvida nenhuma, é um envolvimento emocional nosso, né? Enfim, mas a gente vibra com as alegrias, né? Quando uma criança recebe uma alta, né? Quando a gente recebe a notícia que aquela doença já não existe mais, é uma alegria muito grande. Então, eu costumo dizer que a oncologia pediátrica, ela tem os dois extremos, né? Tem o extremo de muita alegria, né? Que a gente vibra muito, é muito bom, né? Quando uma criança está curada, quando a doença não existe mais, mas é uma tristeza muito grande quando a gente perde também. Então, a gente convive com isso o tempo todo. E eu vou deixar para a senhora falar sobre o Matias, porque a Érica Almeida, dizendo que a senhora é maravilhosa. Eu não sei se eles perderam o Matias tem pouco tempo, mas como eles estão se colocando aqui na live, eu vou deixar para que a senhora fale sobre essa família, eu quero mandar um recado para eles. Olha, assim, eu acho que os pais, a mãe, principalmente a mãe do Matias, né, ela ficou direto com ele, né, o tempo todo, e uma pessoa que deu tudo o que o Matias precisava, né, porque, ok, a gente dá o remédio, a gente dá carinho também, mas, assim, o que eu costumo falar para as famílias é que aquilo ali, a criança se sentir amada, né, se sentir protegida, se sentir cuidada, e isso não tem preço, não tem remédio, né, e a mãe do Matias fez isso o tempo todo, né, ela tinha muita fé, ela tinha muito pensamento positivo o tempo todo, né, e ela deu conforto para o Matias, eu não tenho dúvida nenhuma, eu presenciei, né, ela é um exemplo de mãe, né? O pai também, o pai eu via menos, né? Porque a Érica ficava muito mais, né? Mas assim, tem famílias que são exemplo, né? A Érica é um exemplo de mãe, né? Infelizmente as coisas não foram do jeito que a gente queria, mas infelizmente Deus agora está cuidando né? dele, né? Também, cada um tem uma missão, né, nessa vida. Eu acredito que todos que passaram e conheceram o Matias também tinham a missão de conhecê-lo e ele deixar algum recado, né? Acho que isso também é importante a gente pensar. E com isso tudo, doutora Gláucia, nós temos dados, nós temos o tratamento, nós temos, né, uma rede trabalhando de médicos para isso. E como as casas de apoio, assim como a ACACE, que a senhora conhece de perto e deve conhecer outras pelo Brasil, ajudam? Como é a importância de ter uma ACACE em cada, se pudéssemos ter em cada lugar, né, do nosso Brasil, qual a importância desse apoio? É um apoio que, se não existisse, a gente não poderia tratar a maioria das crianças, né? Aliás, um grande percentual das crianças não conseguiria ser tratada, né? O apoio social é um dos fatores que
que contribuem para o sucesso do tratamento. Então, assim, nós temos mais do que 50% de crianças que não moram na Grande Vitória. Uhum. A ACACI oferece muita coisa, além de hospedagem, né, alimentação, transporte para o hospital. A maioria, então, das crianças que tratam com a gente precisam de ter essa hospedagem aqui, porque, por exemplo, uma leucemia, né? Uma leucemia linfóide aguda, ela dura 3 anos, o tratamento. Nos primeiros 8 meses, o tratamento é muito mais intensivo, com muitos riscos, né? A criança tem que ficar perto do hospital. Então, às vezes, acaba de fazer Uhum. uma quimioterapia, não precisa ficar internada, mas tem que ficar em Vitória. Então, se a criança mora em Cachoeiro, se mora em Linhares, em Colatina, não tem como ela ir para Colatina, por exemplo, e chegar em Vitória e ser atendida dentro de 1 hora e já começar a tratar, né? Então, assim, e isso é uma das coisas que a ACACI faz. O apoio social, assim, se não existisse, é isso aí, a gente não conseguiria tratar uma boa percentagem dessas crianças. E o que eu acompanho da Cássia também, nesses anos que eu moro aqui no Espírito Santo, já são 21 anos que eu acompanho o trabalho da Cássia, e é um trabalho que foi crescendo, que hoje consegue atender e acolher toda a família. Eles não pensam só no paciente, né? Tem o irmão, tem a Sim, mãe, tem o pai. Quer dizer, eu acho que isso é um acolhimento, é o amor, é essa troca, né? é uma família, né, Thaís, É. né? E eles se conhecem lá, as crianças gostam de lá, as crianças não querem ir embora, entendeu? Fazem os amigos, as mães também. É isso, né? Tem as alegrias, né? Porque se não tivesse, para quem está assistindo e que nem não conhece a CASSE ou uma outra casa de apoio, se não existisse essa sede em Vitória, porque é mais próxima ao hospital, né, que é a referência, seria muito mais difícil para esses pais, né? Porque eu vejo também o sul da Bahia, as pessoas que vêm para cá praticamente se mudam, né? Elas mudam de vida, Sim. né, para poder ajudar esse filho, né? E as mães, às vezes, uma mãe que trabalha tem que largar o emprego, né? Quer dizer, diminui a renda familiar, né? Ela tem que deixar os filhos com o marido, né? E tem que vir para Vitória ficar com aquele filho. Enfim, eu acho assim, hoje em dia o índice de abandono é muito baixo, né? Eu acho que O talvez abandono do tratamento. isso. Assim, no início existia abandono de tratamento e a gente perdia crianças por causa disso, né? Então a mãe tinha que escolher. Ou eu cuido do meu filho que está doente, ou eu volto para cuidar dos outros 4 que ficaram em casa, né? Então, imagina, né? Mas hoje esse apoio é oferecido, né? E assim, existe uma preocupação também com o irmão que ficou em casa, que está lá exposto a muitas coisas vulnerável também, né? Então, o irmão ficou em casa, ele tem que ir para a escola, mas com quem que ele está convivendo, né? Quem são as companhias, que a mãe está aqui em Vitória não está vendo. Enfim, a Cássia também tem esse olhar, né? Sobre a família como um todo. Uma vez me contaram uma história que a criança, o irmão saudável, dizia assim que ele queria ter câncer para poder Sim. também se tratar atendido pela Cássia ou para ganhar um presente. Então, por isso que Uhum. muitas vezes, no Dia das Crianças, em movimentos e projetos, pessoal, pede-se brinquedo, pede-se mais do que o número de crianças que são atendidas, porque esses irmãos também precisam ser assistidos. Então, assim, não é pensar só no paciente, porque imaginar que uma criança desejar ter uma doença para ser acolhida, imagina o que não passa na cabecinha dessa criança, né? É verdade, isso acontece. A gente vê com muita frequência, né? O irmão querer ter câncer porque vai ter Pois atenção é. da mãe, etc. Olha, tem a Cíntia Godoy, que eu vou ler aqui o que ela está dizendo. Sim, A Cássia é uma bênção na vida dos pacientes e acompanhantes, pois na maioria das vezes a família fica separada do paciente e isso é muito doloroso. A Cássia dá ameniza nesse momento difícil. E ela diz também, mesmo os pacientes que moram nas localidades próximas também têm um acompanhamento pela Cássia. Então não precisa ser só uma pessoa de sim. fora, né? As pessoas também aqui da região, da Grande Vitória, que estariam próximas ao hospital, elas também são acolhidas e assistidas, não? Sim, existem as oficinas que as mães participam e elas aprendem algum ofício, né? Então, assim,
tem a preocupação com o empoderamento dessas mulheres também, né? Aham. Enquanto pessoa que pode também ajudar na renda, né, familiar novamente. É verdade. Eu acho que quem não conhece, fica o convite para que possa conhecer o trabalho. Que nesse momento de pandemia passa também pela situação difícil de fazer projetos, são bailes realizados, ações, né? O Mac Dia Feliz, que geralmente é realizado em agosto, não foi realizado ainda este ano. Sim, E a Cassi vive de doações. E as pessoas, às vezes, né, doutora Gláucia, falam assim: ah, não, a Cassi tem dinheiro, ela pode fazer. Não, gente, é para gerir pessoal, existem funcionários, tem toda uma logística para fazer uma casa funcionar, com muitos funcionários, com pacientes e seus sim. familiares. A senhora deve ver isso na sua realidade, o dia a dia lá, e deve ter também essa força para buscar esse apoio, né? Sim. A casa é bonita, né? Mas ela é bonita por quê? Ela é bonita porque precisa ser apresentável, né? Para trazer conforto para a família, né? Para a criança ficar bem enquanto ela está na Acácia. Mas isso não significa que a Acácia é rica em que, nossa, essa casa linda e maravilhosa, para quê? Realmente, isso tudo foi construído com doação e com a visão de que seja bonito, que seja grande, que seja espaçosa, que tenha tudo que a família precisa, a família, quer dizer, quem fica lá, né? A É. criança e a mãe, por exemplo, né? Mas precisa o tempo todo de doação, senão acaba, senão para. E a gente já está seguindo já para finalizar a nossa live, doutora Gláucia. Antes das considerações finais, eu vou pedir para a senhora também falar. Hoje, uma mãe, um pai que perceba sinais e sintomas no seu filho, ele deve procurar o pediatra daquela criança, um posto de saúde, para onde ele deve ir? Eu acho que cada família tem a sua realidade, né? Uhum, Ele, assim, ele deve procurar o médico que estiver mais acessível, né? Então, uhum. se tiver o próprio pediatra, vai no pediatra, ou se tiver que ir num posto de PA, né? Que vá nesse PA. Mas, assim, eu acho que uma recomendação que a gente faz é que nem sempre numa primeira consulta o médico vai ter condições de pensar numa doença dessa, né? Às vezes não tem condição nem na história, nem no exame físico, né? Então, Uhum. assim, um conselho que a gente dá para a família é volta no médico. Pode ser aquele mesmo médico, ele não errou. É porque realmente numa primeira consulta, às vezes ele não tinha condição de ter esse raciocínio. Volta 2, 3 dias, a mãe está vendo que a criança não está bem, vai de novo, né? Então, assim, eu acho que essa aqui é a recomendação que eu acho que precisa ficar. Sem dúvida. Outra coisa, tem os Claro, claro. adolescentes. Os adolescentes, olha só, a criança pequena, a mãe cuida da criança. Então, a mãe passa a mão na barriga, a mãe está vendo a criança, cuida, quer dizer, tem mais atenção. O adolescente, não, ele já cuida do próprio corpo, ele toma banho sozinho. E assim, estatisticamente, os adolescentes, eles chegam um pouquinho mais atrasados no diagnóstico, porque eles às vezes não valorizam algum sinal que esteja acontecendo com eles, ou às vezes eles têm vergonha de mostrar, ou às vezes eles Uhum. ligam alguma coisa errada que fizeram ou que pensaram, enfim, né? E, É. então, assim, atenção aos adolescentes, né? Assim, sem neura, né? Mas atenção aos adolescentes, porque eles também precisam de ser olhados, né? Com esse cuidado. Eu vou aproveitar aqui e dizer que a Cíntia Godoy disse que, mesmo depois que o filho dela virou um anjo, ela continuou Isso. indo à CAC como voluntária. E dizendo beijos para a doutora Gláucia, a senhora é um exemplo de amor pelos seus pequenos pacientes. Eu imagino que isso também cria um vínculo, né? As pessoas Muito. estarem, mesmo as mães que, infelizmente, viram seus filhos virarem anjos, eles continuam trabalhando e ajudando a Cássia. Eu acho esse trabalho também muito bonito dessa mãe que Sim, continua ali naquela luta por outras mães. Isso é um sim. exemplo, assim, Aham. lindo. A Cintia é uma super parceira da Cassi. Nossa, desde logo depois que ela perdeu o nosso filho, o filhinho, né, dela, né? Ela tá lá com a gente e super atuante. E olha, eu agradeço a você, Cíntia.
toda a atenção que você tem dado também para a Cássia. Um beijão para você. Porque eu imagino que essas mães devam trocar experiências de amor, de força, de fé, porque na dor muitas pessoas elas se encontram, né? Sim. E quando elas têm a mesma dor. Então eu acho que isso deve fazer com que outras mães ganhem força para lutar pelos seus filhos, porque é uma luta que é de todos, né? Todos precisam se mobilizar, né? Sem dúvida. E outra coisa, isso fortalece, né? As pessoas crescem, amadurecem, né? Os adolescentes que passam por um tratamento desse, eles acabam o tratamento dizendo assim, nossa, hoje eu sou outra pessoa, assim, com uma outra maneira de ver a vida e tudo, né? Enfim, acho que tem alguns ganhos, né? Sem dúvida, eu imagino. Eu quero agradecer aqui a Luciene, que está parabenizando a senhora, doutora Gláucia, e também agradecendo por eu estar aqui à frente, mas podem contar sempre comigo, estarei sempre ajudando, sendo uma voluntária da Cássia. Eu acho que isso é fundamental. A gente poder fazer um pouquinho, né? Se cada um fizer um pouquinho, com certeza vamos melhorar a vida dessas crianças e adolescentes. A Adriele diz que é ex-paciente da senhora. Sim. Eu também encontrei aqui um outro ex-paciente que eu queria falar o nome dele, que ele fez questão aqui de dizer. Não estou achando. Se eu não falei o seu nome, por favor, fala com a gente aqui. O doutor Gustavo Costa Longa, parabenizando a doutora Gláucia, dedicação e amor da senhora, nos traz esperança de dias melhores na nossa saúde pública. A Marília, dizendo que a senhora é um exemplo de amor, dedicação e cuidado. A Valdineia diz que a doutora Gláucia mudou muito o jeito de... Bom, ela falando da doutora Natália, mas eu acho que é a doutora Gláucia. Né? Eu acho que é importante. Natália é a filha dela. Estão dizendo o seguinte. Então, doutora, a Natália mudou muito o jeito de ver a vida, é isso? A Fátima dizendo que é um trabalho lindo. Aqui, o Gustavo dizendo que é ex-paciente da senhora. Gustavo Castellari. Isso, a gente lembra muito do Gustavo. É? Porque ele tem alguma história assim para a senhora contar para a gente? Acho que, não sei, o Gustavo é um batalhador. Nossa, o Gustavo, o tratamento dele foi de muita luta e ele é um grande vencedor. Hoje em dia, ele é formado já, ele fez biomedicina, né? Eu acompanho ele no Instagram e é um profissional de sucesso. Parabéns, Gustavo, você é um troféu que a gente carrega. Ele está dizendo aqui que ele fez 2 transplantes de medula. Isso. Eu não podia falar, mas eu lembro disso. Então foi um guerreiro, né? Lutou bastante, né? Foi, e venceu. A Letícia está dizendo que a senhora é inspiração para nós jovens médicos. A Renata dizendo que a senhora realmente é de uma dedicação ímpar, assim como todos os demais profissionais da equipe. Orgulho de ter feito parte desta família. Ainda tem isso, ainda tem os estudantes, ainda tem quem está começando. Sim. E também acompanha o seu trabalho, né, doutora Gláucia? Acompanha o trabalho da equipe toda, né, Thaís? Né? Não dá para a gente tratar isso sozinho, né? Precisa de ter uma equipe toda, né? Não dá, médico sozinho não faz nada, né? Precisa de uma equipe multiprofissional, preparada, capacitada, né? Enfim, né? Não dá para fazer isso sozinho de jeito nenhum. Eu vou pedir para a gente ir começando a encerrar, vou pedir para a senhora deixar umas considerações finais, deixar uma mensagem para quem nos assistiu até agora. Thaís, em primeiro lugar, eu queria agradecer você, tá? Toda a sua dedicação e empenho, né? Há muito tempo que a gente se fala, né? É verdade, nesse momento, né? E agradeço a você, agradeço a todo mundo que assistiu. E, assim, peço que fique junto com a gente, né? Porque é uma luta de todos, né? E o que a gente quer, no final das contas, é a cura com o mínimo de sequelas possível, né? Para que essas crianças e adolescentes tenham uma vida como se o câncer não tivesse afetado, né? Que não tenham comprometido o futuro, né? É verdade. Eu acho que é isso que eu tenho que falar.
Eu que agradeço a senhora, em nome de toda a casa, em nome dos pacientes, dos familiares, pelo carinho que a senhora tem, a dedicação. São anos entrevistando a senhora, sempre com essa mesma paciência, essa mesma docilidade em explicar. A senhora tem uma paciência, uma didática que é assim, me impressiona sempre. Porque a senhora tem Obrigada, sempre Thaís. esse cuidado em explicar o melhor. E isso não tem preço, assim, não tem. Ninguém constrói, é seu, né? Então, eu agradeço muito a sua disponibilidade em participar dessa live aqui hoje. Parabéns pelo seu trabalho junto aos seus pacientes e junto à Cássia também. Eu vou só fazer aqui um agradecimento também a todos, né, que participaram junto conosco. É muito importante que vocês sigam a Cássia nas redes sociais, no Facebook, no YouTube. Vocês coloquem lá ativar as notificações para que vocês recebam os recados e os novos vídeos. Dessa forma, vocês vão ficar por dentro de todas as ações que são feitas. E o nosso próximo encontro dessa rodada de live será agora na segunda-feira, dia 21 de setembro, às 5 horas da tarde, com a equipe multidisciplinar da CASSE. Vai ser uma live bem legal, bem interessante para a gente poder acompanhar. Então, eu quero esperar vocês. Doutora Gláucia, muito obrigada. Olha, a Cíntia está aqui falando. Obrigada, Thaís, por nos proporcionar esse momento maravilhoso. Nós temos a Érica também, que gostou da live, a Marília, a Adriele. Ela foi curada, graças a Deus e aos médicos. Que legal, Adriele. Parabéns, né? Que bom. Obrigada, a Elisa, ao George, a Luciene. Uma ótima noite para vocês e nós voltamos a ter esse encontro na segunda-feira. Doutora Gláucia, um beijo. Muito obrigada. Um beijo, Thaís. Obrigada. Obrigada a vocês também. Tchau. Tchau.